Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração, em mais um momento caminhando com Santa Faustina. E que alegria poder estar com você para lermos juntos o diário dela, e assim meditar, e assim rezar, e assim trazer para a vida os seus ensinamentos. Então vamos prosseguir. Já separa aí o seu caderno, se você tem o seu diário, e vamos adiante, vamos caminhando, vamos aprendendo. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração a Santa Faustina. Ó Jesus, que fizestes de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Se você tem o seu diário, hoje nós vamos ler a partir do número 40 e vamos meditar. Vamos ver o que Santa Faustina tem a nos ensinar. Diz assim: ano de 1929, uma vez durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial, apesar de me defender disso e me afastar de Deus. Fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. E esta incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da Sagrada Comunhão, havia a renovação dos votos. Quando saímos dos genuflexórios e começamos a recitar a fórmula dos votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado em vestes brancas, cingido por um cinto de ouro, e disse-me: concedo-te o eterno amor, para que a tua pureza seja sem mácula, e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. Jesus tirou seu cinto de ouro e cingiu com ele a minha cintura. A partir desse momento, não sinto nenhum tipo de tentações contra a virtude, nem no coração nem na mente. Compreendi mais tarde que essa tinha sido uma das maiores graças que a Santíssima Virgem Maria havia obtido para mim, porque lhe pedi essa graça durante muitos anos. Desde então, maior é a minha devoção para com a Mãe de Deus. Foi ela quem me ensinou a amar a Deus interiormente, e como em tudo cumprir a sua santa vontade. Sois alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra ao meu coração. Que profundo isso! Sois alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. O Senhor desceu à terra para vir entrar no nosso coração. Santa Faustina pedia por muitos anos em relação à sua pureza. Ela queria ser pura. Ela não queria ter pensamentos, ela não queria ter as vontades. Ela queria ter a virtude da santidade. E uma pergunta aqui para mim e para você. Você reza a Deus pedindo virtude? Eu já refleti sobre virtude há um tempo atrás, já bastante tempo atrás. Mas ao me deparar com essa fala, eu fiquei pensando, é um tipo de coisa que a gente não reza. Eu não sei você, mas eu não rezo. Ai, Senhor, me dá a virtude tal. Senhor, eu preciso de tal virtude. Às vezes a gente até lembra porque ouviu alguém falar, ou no momento de oração que alguém falou, mas assim, tem aquela busca todos os dias. Eu lembro de Salomão, que pedia a Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria todos os dias. Ou então, Senhor, dá-me paciência. Mas a gente esquece às vezes de pedir essa virtude, mas pedir mesmo com toda a força todos os dias. Senhor, me dá a virtude da castidade, a virtude da paciência, a virtude da mansidão, a virtude da bondade. Enfim, qual é a virtude que você precisa? É o primeiro ponto. Qual é a virtude que você precisa? É preciso rezar pedindo virtude todos os dias. E é preciso praticar as virtudes todos os dias.
Porque é praticando que a gente adquire, é que a gente coloca em prática. Vou falar da paciência. A gente pede paciência. Senhor, dá-me paciência com meu marido, com meu filho. E vem uma situação que tira a nossa paciência. Então é hora de exercer, de se dobrar, de fazer violência em você mesmo para falar assim, não, eu vou ser paciente. Eu não vou responder. Eu não vou brigar, eu não vou alterar a voz, eu não vou revidar. Eu vou ficar quieta para no momento certo falar. Eu vou ficar certa para no momento certo. Eu vou ficar quieta para no momento certo agir. Hoje eu e você estamos sendo convidados a rezar pedindo virtudes. A rezar todos os dias. Você pode botar aí no seu caderninho de oração. Às vezes é até mais de uma. Pode ser. E aí você pede. Você pode falar assim, a cada dia você pede tudo, ou a cada dia você pede uma virtude. Fica ao seu critério. Mas vamos rezar pedindo virtudes. Virtudes de Nossa Senhora. Você já ouviu falar? Tem virtudes de Nossa Senhora. Aqui no canal já teve uma reflexão sobre as virtudes de Nossa Senhora. No Colo de Maria. Eu não lembro qual foi o mês, mas teve uma reflexão sobre isso, que é justamente para que a gente possa pedir essa virtude e que às vezes passa tão despercebido. Então, vamos pedir. Número 41. Outra vez vi um dos servos de Deus em perigo de pecado mortal, que deveria ocorrer dentro de momentos. Comecei a pedir a Deus que enviasse para mim todos os tormentos do inferno, todos os sofrimentos que quisesse, desde que assim livrasse e arrancasse esse sacerdote da ocasião de cometer o pecado. Jesus ouviu a minha prece e imediatamente senti sobre a minha cabeça a coroa de espinhos. Os espinhos dessa coroa perfuravam até o meu cérebro. Isso durou 3 horas. E o servo de Deus ficou livre daquele pecado e Deus fortificou a sua alma com uma graça especial. Será que eu e você temos essa coragem de se colocar nessa brecha de oração e de pedir ao Senhor para sofrer na nossa carne em favor da conversão de alguém? Em favor de que o Senhor tire aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, aquele filho de Deus das garras do diabo? A gente pede, Senhor, eu quero sofrer, mas liberta aquela alma, cura aquela alma. A oração estratégica é isso. É você rezar por uma causa ou por alguém e você falar, e você ter essa intenção. Senhor, eu estou me colocando na brecha para interceder por essa situação, por essa pessoa. E pedir, Senhor, que tu possas converter, que tu possas curar. E se necessário for, eu quero sentir na minha carne o peso, eu quero sentir na minha carne. Eu quero sentir na minha carne os sofrimentos. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas quando a gente se intercede por alguém, às vezes a gente sente as coisas. Às vezes a gente sente uma dor, um incômodo. Às vezes a gente até vê ali a dor da pessoa, né? A graça, Deus dá essa graça de você ver, ou então de você sentir. E isso às vezes dá medo. Isso às vezes é que deixa assim, mas eu quero rezar, mas eu não quero sentir nada não. Eu quero rezar pela pessoa, mas eu não quero sofrer nada não, deixa que ela sofra. Às vezes a gente tem esse pensamento, mas Santa Faustina está ensinando a gente a ter uma oração de estratégia e de profecia e de que sim, se necessário for, sentir as dores. Você tem essa coragem? Eu fico me perguntando. Porque às vezes a gente vai rezar por alguém, a gente sente algumas coisas, a gente já fica abalado, a gente já fica com receio, às vezes a gente não quer nem rezar mais. Isso é pagar o preço. Isso é pagar o preço. Quanto mais às vezes as pessoas rezam pelas outras, às vezes ela sofre na sua carne, às vezes ela não pede e vem.
Quantas vezes, quando eu faço aqui esses 40 dias de oração, ou de 20 dias, seja o que for, às vezes eu sinto coisas na minha carne, eu sinto a tribulação na minha vida, na minha casa, na minha família. Quem acompanhou aqui no ano passado, os 40 dias com São Miguel, que eu não consegui terminar porque eu fiquei enferma. Porque é uma batalha espiritual. E por que eu estou afirmando que é uma batalha espiritual? Porque eu senti dores reais. Eu fui no médico, fiz exame e não deu nada. Não deu nada. Até hoje eu não sei o que eu tive. Os exames não mostraram nada. Eu lembro que na primeira vez que eu fui para emergência, meu esposo até falou isso com o médico, isso é ataque espiritual. E eu acho que ele era evangélico, porque ele estava com uma Bíblia aberta na mesa dele, e era uma Bíblia diferente, assim. Eu sei que era de igreja, né, mas não era essas que a gente costuma ver de Bíblia católica. E aí ele virou para mim e olhou assim: eu não duvido. E assim, isso foi uma confirmação, porque eu fui lembrando das coisas, né, que eu estava vivenciando, e logo depois eu passei por a minha enfermidade piorou um pouco, e eu não consegui concluir. Então, assim, isso acontece, mas eu não posso parar. Ah, porque eu fiquei enferma, ah, porque eu fiquei doente, ah, porque aconteceu isso na minha casa. Não pode parar, porque o inimigo justamente quer isso, que a gente pare. E o que Santa Faustina recebeu não foi nada menos do que a coroa de espinhos. Ela ali sentiu o estigma. Poucos santos, não são muitos, mas poucos santos tiveram também... sentiram isso, né? E muitos até foi visível. Santa Faustina não foi visível. Ela sofreu os estigmas, mas não foi visível. Ou seja, ela sentia só a dor interna. Por isso que ela era tratada às vezes como louca. No filme mostra isso, de que ela começa a passar por consultas para averiguar se não é uma loucura. A irmã Amália também foi a mesma coisa. Quando ela começou a dizer que Jesus vinha falar com ela e que ela estava sofrendo os estigmas, tanto que ela ficou isolada por ordem do bispo. Ela ficou isolada justamente para não chamar atenção e eles pudessem investigar. E a irmã Amália estava ali passando por grandes agonias e sendo tratada como louca. É assim que os santos são tratados, como loucos, até se comprovar que aquilo foi real. E muitas vezes só depois da morte, que foi o caso da irmã Amália. Só depois da sua morte é que viram que realmente ela não era uma pessoa louca. Realmente ela sofreu os estigmas, assim como o Padre Pio. Então vamos continuar. Agora nós vamos dar um pulo lá para o número 45. Em determinado momento, Jesus me disse: diz à Madre Geral que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à Madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento. Imediatamente escrevi à Madre Geral e a paz entrou em minha alma. Frequentemente eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível. Alegrava-me com isso porque Jesus assim o queria, mas isso durou pouco tempo. Esses sofrimentos inflamaram a minha alma com o fogo do amor a Deus e às almas imortais. O amor suporta tudo, o amor vencerá a morte, o amor não teme nada. A intimidade que Santa Faustina tinha, e às vezes eu fico pensando que os santos tinham tal intimidade que eles não ficavam recebendo gratificações, elogios. Pelo contrário, eles eram participantes das dores de Cristo na cruz, de receber os estigmas. Seja só um estigma, que é o caso de Santa Rita. Ela recebeu um estigma aqui na testa,
que exalavam um cheiro ruim. Outros receberam os estigmas nas mãos ou na testa, como Catarina Emmerich, ela recebeu os estigmas, tanto que ela usa, né, a foto dela, ela tem uma faixa assim na cabeça por conta do sangue que escorria na sua testa. E outros santos receberam, mas que não foi visível. Não se deixou ver os estigmas, né? Não se deixou ver que aquela pessoa recebia os estigmas. Isso é mistério de Deus. Mas eles foram participantes e para eles isso era uma graça. Isso era um troféu. Você está disposto a receber esse troféu? Dá medo, dá medo, dá muito medo. Por quê? Porque sofrer dói. Se os nossos sofrimentos, a gente já quer se livrar dele, imagina receber um estigma. E mesmo os santos, eles não ficavam, ai Senhor, eu quero um estigma. Eu quero um estigma, eu quero sentir o estigma, Senhor. Não, claro que eles não pediam isso. Mas tinha essa disposição de falar assim, Senhor, manda o sofrimento. Se necessário for, eu pago, Senhor. Se necessário for, eis-me aqui. Mas isso são poucos. Mas você pode estar dentro desse pouco, tá bom? Você pode sim estar dentro desse pouco. E vamos continuar. Nesse trecho que eu li, fala sobre, não que Santa Faustina viu alguma coisa e foi ali fazer fofoca com a madre. Não, o próprio Jesus foi que alertou a Santa Faustina. Por quê? Porque ele sabia que determinadas atitudes de outras irmãs poderiam abrir brechas para o inimigo entrar no convento, como já estava acontecendo. Apesar de só de Faustina ter essa intimidade com Jesus, mas cada uma tinha sua particularidade, cada uma também vivia a sua vida de oração. E não era porque Santa Faustina era aquela, vamos dizer assim, a especial, que isso dava liberdade para outras. Não. E Santa Faustina, ela recebeu essa incumbência de poder alertar a madre. Não encare isso como uma fofoca, mas Nosso Senhor sabia que isso estava abrindo uma brecha ali dentro do convento e que ia ficar fácil para que o inimigo entrasse. E dependendo do que fosse, isso poderia até tirar muitas irmãs do convento. E é muitas vezes isso que acontece. Por que de repente irmãs começam a duvidar? Por que querem sair? Porque ali, abriu uma brecha, o inimigo vai só plantando até chegar o momento que a pessoa vai querer sair, vai começar a duvidar da sua vocação. E você pode pensar, mas é normal as pessoas se questionarem ou duvidarem. Sim, é até normal. Mas é uma grande diferença quando isso começa a virar uma obsessão, uma perturbação. Você tem que pegar e averiguar. Será que não é o inimigo querendo me tirar do propósito? Será que não é o inimigo querendo minar a minha vocação? Porque sabe que lá na frente eu vou ser útil aos planos de Deus para tirar muitos da sua presença, para tirar muitos do serviço do demônio, porque tem essa questão também. O inimigo, ele sabe que um servo de Deus fiel e dedicado vai abalar o inferno. Então, o que ele faz? Ele vai fazer de tudo para minar, para aquela pessoa cair, para aquela pessoa desistir. E hoje em dia é o que tem acontecido em muitos. Quantos têm largado a sua missão, o seu chamado, sua vocação? Precisamos averiguar. Número 47. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguidas para abençoar, enquanto a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Isso foi no dia 22 de fevereiro de 1931.
Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Então, em 1931, em fevereiro, é que Nosso Senhor apareceu dando essa inspiração, pedindo para que Santa Faustina pudesse ali providenciar essa imagem, para que ficasse visível, que ao olhar para essa imagem de Jesus misericordioso, pudéssemos recorrer à sua misericórdia. Pudéssemos olhar e ver que nele há salvação, que nele há caminho da salvação, que ele é a salvação. As imagens ajudam a gente a orar, ajuda a gente se colocar em oração. Nós não temos que adorar, mas estar ali com uma imagem ajuda muito. Ajuda no nosso pensar, na nossa imaginação, ajuda a trazer ali, né, as imagens. Padre Léo é que gostava muito de pregar assim, sempre trazendo imagens, de você se colocar na situação, de você se colocar ali. Tanto que eu até falava isso na semana passada, de uma foto que eu vi, e eu falava, né, se coloca aí debaixo dos raios da misericórdia, porque são essas coisas que nos ajudam a rezar. E como é bom olhar para a figura, né? Aqui eu tô vendo Jesus misericordioso, aqui em cima o quadro da Santa Ceia. São coisas que lembram ali de que Jesus deixou o seu corpo e o seu sangue, e aqui dizendo da misericórdia. Olha que graça, olha que beleza. Continuando. Quando falei disso ao confessor, recebi essa resposta: isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim: pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente essas palavras: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com um pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Jesus pediu muita coisa, né? Ele não pediu só uma imagem, ó, até uma festa também, porque nesse dia eu vou derramar graça, tem promessa para quem for devoto, e daí, num simples pedido, nascia aí a devoção, os devotos à divina misericórdia. Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimo-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas. Na sua paróquia tem a festa da misericórdia? Na sua comunidade? Nossa, isso é tão importante. Infelizmente, quantas paróquias não fazem? Quantas paróquias não se dedicam a essa festa? Isso não foi um pedido só do Papa João Paulo II, isso foi um pedido do céu. Do céu. Jesus mesmo que pediu. Desejo que haja a festa da misericórdia. E são graças que estão sendo desperdiçadas, porque se não tem a festa, se eu não vou ao encontro, se eu não peço, como é que eu vou receber? Então é muito triste. Por isso que nós temos que pedir que os sacerdotes sejam despertados para essa graça e comecem a aderir a essa festa nas paróquias. Aqui perto da minha casa, na paróquia, eles fazem. E por incrível que pareça, eu nunca consigo participar, sempre acontece alguma coisa. Esse ano eu já vou rezar para que as muralhas caiam, para que eu consiga participar. Nunca tive a graça de ir na Canção Nova nesse dia da festa, tenho muita vontade, porque eu sei que é as comportas do céu se abrindo.
E você ainda pode lucrar indulgências se você tiver com a confissão em dia, ou melhor, você ainda pode ganhar indulgências se confessando e rezando pelo Santo Padre o Papa. Então, assim, ainda tem essa graça da indulgência. Então, deixa eu concluir. Jesus queixou-se diante de mim com essas palavras: a falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que abusar desse amor. Quando falei disso à Madre Superiora, do que Deus está exigindo de mim, respondeu-me que através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Imagina só, Jesus pediu uma imagem, pediu a festa, pediu a consagração. E assim, para Faustina isso era muito claro. Mas para quem está de fora, para quem não tem essa experiência, para quem não tem essa vivência, tudo fica muito confuso, muito duvidoso. Então a madre queria um sinal de que realmente vinha de Deus, de que não era coisa da cabeça dela, de que não era algo que não ia trazer significado. E Nosso Senhor depois vai se manifestar e mostrar que realmente esse é o seu desejo, de pintar a imagem e de ter a festa da misericórdia, né? E louvado seja Deus, porque por mais que o inimigo tenha tentado acabar com a imagem, de fazer morrer essa devoção, de tentar acabar com o diário, mas Deus ali foi providente e Ele colocou a mão dele para proteger, e assim hoje a gente pode comemorar a festa da misericórdia e podemos sim ser devotos da misericórdia, amém? Então vamos fazer a nossa oração final. Então grava essa data, 22 de fevereiro de 1931, quando Nosso Senhor pediu a Santa Faustina para pintar a imagem. Já tem muito tempo que essa promessa se cumpriu, né? Graças a Deus. Vamos rezar a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos, que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. E hoje o encontro rendeu. Hoje o Senhor quis falar muitas coisas, né? Bendito seja Deus. Bem, eu te espero no próximo encontro, né? Caminhando com Santa Faustina. Lembrando que são todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, tá bom? Então, eu te espero na próxima sexta e também nos próximos vídeos, porque sempre tem vídeo aqui no canal de algum devocional, de alguma oração, de alguma novena. Estamos aí dentro da quaresma, rezando o terço às 18h30. Então, eu te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que os raios da Divina Misericórdia recaiam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as pessoas que você está rezando. E enquanto eu rezava a oração final, o Espírito Santo colocava no meu coração algo, que se não tem a festa da misericórdia na sua paróquia, na sua comunidade, que tal você ser um incentivador? Que tal você ir conversar com o padre e falar: padre, por que a gente não celebra aqui
a tarde da misericórdia, de rezarmos o terço da misericórdia, ter as bênçãos da imagem. Quem sabe o Senhor quer usar você para dar início e assim você ser um propagador, um evangelizador da Divina Misericórdia, hein? Se for você, se esse chamado é para você, meu irmão e minha irmã, não temas em dizer o sim. Não fique receoso. O Senhor te dará as condições para fazer isso possível, amém? Então tome posse. Santa Faustina rogue por nós e fica na paz. Até mais.